Diário Oficial da União publicou uma portaria do IBGE com as estimativas da população para estados e municípios. De acordo com o IBGE, o Brasil já tem uma população de 211.755.692 pessoas. No Rio Grande do Norte, a população estimada é de 3.534.165 habitantes. O detalhe que chama a atenção é que cerca de metade dessas pessoas se concentra em apenas 7 dos 167 municípios potiguares. E sobre isso, eu vou conversar agora com o demógrafo e professor da UFRN, Ricardo Gima, já está aqui comigo. Bom dia, professor. Muito obrigada por falar conosco. Eu já quero aproveitar aqui fazendo uma primeira pergunta. Quais são as implicações econômicas e sociais da gente ter tanta gente concentrada em tão poucos municípios, já que a gente tem aí uma imensidão de 167, a gente tem essa concentração maior em apenas 7? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, essa informação, né, essa tendência do crescimento da população em alguns poucos municípios é uma tendência que se reflete já de algumas décadas, né? A gente tem os menores municípios do estado e do Brasil como um todo tendem a conseguir absorver pouco as pessoas e tendem a ser locais de emigração, né? Então a gente tem uma tendência de redistribuição da população dos municípios menores, com menor potencial econômico, menor número de geração de empregos e por aí vai, né? E acabam sendo fatores de atração às principais cidades, às maiores cidades do estado, e aqui no caso não é diferente. A gente tem também uma questão que é uma reacomodação da população nos entornos das principais cidades, né? Então a gente tem, por exemplo, no caso da região metropolitana de Natal, o fato de que Natal não é necessariamente o local onde você tem a maior crescimento da população, né? Parnamirim tem crescido numa velocidade muito maior do que Natal, né? E isso tem também transbordado para outros municípios dos entornos dos principais, né, tradicionais cidades do estado, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo, uma reacomodação da população, a gente tem também uma questão de concentração da população em algumas poucas cidades. Do ponto de vista socioeconômico, né, em termos de políticas, é sempre complexo você ter a gestão, né, dos equipamentos urbanos, dos serviços públicos em cidades muito grandes. Mas veja que o ritmo de crescimento, embora ainda haja essa concentração em alguns poucos municípios do estado, o ritmo de crescimento, a velocidade com que a população vem crescendo nos últimos anos é menor, né? Então, não existe mais o risco, né, do que era antigamente, um grande volume de pessoas saindo das áreas rurais do interior e migrando para as áreas urbanas dos centros metropolitanos. Isso ainda acontece, mas numa medida muito menor, num ritmo bem mais lento, então já não é mais uma mesma preocupação do que era antigamente. A capacidade de planejamento já é bem melhor do que já foi antigamente por conta dessa diminuição da velocidade do ritmo de crescimento populacional, principalmente nas grandes cidades. O senhor mencionou ainda há pouco que Natal não está com um crescimento assim tão grande quando a gente compara com outras cidades da região metropolitana, no caso Parnamirim. No caso de Parnamirim, aqui estou até curiosa, professor, o que estaria puxando esse crescimento lá? Você tem uma questão da própria organização do território, né? Você tem os eixos de expansão rodoviários que favorecem um pouco a expansão, você teve uma concentração do uso do solo, então uma outra forma de ocupação do mercado imobiliário no município de Natal, em detrimento de outros municípios, mas essa é uma tendência que não acontece só aqui na região metropolitana de Natal, isso acontece em várias outras regiões metropolitanas do Brasil, quase todas têm esse processo de desconcentração da sede metropolitana para o seu entorno, né? São regiões com maior espaços de ocupação urbana, onde você tem uma menor intensidade ou densidade de condicionamentos, de serviços que acabam gerando esse estrangulamento de algumas atividades, né, que relacionadas à mobilidade. Então você tem essa migração, né, essa migração que vai para os municípios do entorno e não impede com que essas pessoas continuem vindo e indo todos os dias para o trabalho
para o uso de serviços, para compras e outros tipos de serviços. Então, na concepção da ideia de metropolitano, uma questão regional, isso é cada vez mais evidente, né? A região metropolitana está cada vez mais integrada pelos fluxos de pessoas na sua região. Agora, são números, professores, inclusive importantes para nortear as políticas públicas. Justamente, é importante ter essa dimensão e, mais do que isso, uma questão fundamental é a questão da realização do censo demográfico, porque veja que essa estimativa que o IBGE divulga, ela é baseada em uma estimativa matemática, né? Ela tem como função algumas projeções que são baseadas em métodos demográficos para o Estado como um todo, mas para os municípios, elas refletem a tendência observada do período que você tinha informação censitária, ou seja, entre 2000 e 2010. O que acontece é que a redistribuição da população nos municípios do mesmo estado seguem a tendência do que já estava acontecendo entre 2000 e 2010. Então, quanto mais longe de uma informação censitária a gente tem essa estimativa, mais incerto é a informação dessa estimativa, né? Porque o último ponto de referência que a gente tem para fazer essa estimativa dos municípios é de 2010. Então, o censo que deveria acontecer esse ano, né, seria fundamental, foi adiado para o ano que vem por conta da pandemia, mas está sob risco de corte orçamentário para que seja transferido para 2022. Então, isso significa dizer que as informações da população dos municípios fica muito prejudicada do ponto de vista só desse volume, quanto mais de todas as informações socioeconômicas, sociodemográficas que os municípios têm única e exclusivamente a partir do censo, né? Para a revisão de plano diretor, para criação, desenvolvimento dos planos diretores, é fundamental a informação que vem do censo demográfico, porque ela permite uma análise dentro dos municípios, né? Em áreas, em bairros dos municípios, para que a gente possa fazer o planejamento com base em informações seguras, né? A nossa última informação detalhada sobre a população no nível intramunicipal é de 2010. Então, fazer um planejamento de plano diretor sem informação censitária, por exemplo, é muito arriscado. Verdade, professor. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a sua participação no Notícias da Manhã, viu? Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, professor.